Tenho a honra de receber agora o vereador da cidade de Erechim. Mas antes disso tudo, dessa história de ser vereador, esse cara, olha, eu já tive a oportunidade de dividir, né, a bancada com o Rony em diversos programas, isso já há algum tempo. Faz tempo que eu não participo de programas ao lado do Rony, é certo, mas eu sou fã do trabalho do Rony. Sigo o TikTok, estou ali acompanhando, né, os posicionamentos, as análises do Rony, e hoje, para mim, um dos maiores analistas políticos do Brasil. Erechim tem muita sorte de ter um vereador como esse, da qualidade de Rony Gabriel. Aliás, Rony, é incrível, as pessoas, amigos queridos e próximos, que sabem do nosso trabalho aqui da Auriverde, sempre mencionam o teu trabalho, né, a tua luta, a tua disposição em analisar as questões envolvendo a política nesse Brasilzão de meu Deus. Quero que você saiba, Rony, é uma honra ter você aqui na Auriverde, irmão. Bom dia, seja bem-vindo. Pitoli, primeiramente a honra é minha, fico muito feliz em estar aqui. Peço desculpa que vai tremer um pouquinho, eu estou improvisado aqui, tá? Mas eu fico feliz e agradeço pelas palavras e por vocês acompanharem meu trabalho. Tu sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês também, principalmente o teu, Pitoli. Obrigado, Rony, é uma honra, é uma honra. Ô, Rony, conta essa história para nós aí do dinheiro, da proposta, o que ontem foi ventilado pelo Globo, pela Malu Gaspar, né? Cita o teu nome, inclusive, que enviou a redação do Globo provas, enfim. Queria te ouvir sobre esse caso, Rony. Exatamente isso, Pitoli. A denúncia partiu de mim, né, que eu recebi um contato de uma empresa que estaria trabalhando para o Daniel Worcar, né, para o Banco Master. Eles me mandaram um contrato de confidencialidade, né? Quem assinou, inclusive, foi o meu assessor, para ter acesso às informações, né? Antes disso, eles chamaram, disseram: é um caso de repercussão nacional, você vai ter interesse, fala sobre o sistema. E, Pitoli, tu que me acompanha sabe que eu falo muito sobre o sistema, sobre a esquerda e assim por diante. Então, eles vieram com isso, trazendo essas informações. Mas para ter as informações, precisava assinar um contrato de confidencialidade com uma multa de R$800 mil, né, caso vazasse as informações ali. Eu falei, tudo bem, me passou, o meu assessor assinou, eles entraram em contato comigo através de uma chamada do Meet, e durante essa conversa soube-se que era um posicionamento que eles estavam contratando influenciadores, muitos de direita ou páginas ligadas como a Alfinetei, aquela galera da Mind 8, que é uma denúncia antiga, algo que eu mesmo já fiz essa denúncia no passado, com Daniel Penin, enfim, eles gostariam que a gente fizesse um posicionamento no sentido de descredibilizar o Banco Central quanto à liquidação do Banco Master, já visando as decisões do TCU, do Tribunal de Contas da União, que, enfim, essa decisão acabou se confirmando aí, ou vem se confirmando, vem se tentando fazer isso, quanto à reversão da liquidação do Banco Master. Ou seja, eles estavam contratando influenciadores exatamente para trazer, criar no inconsciente coletivo a normalidade quanto a isso e criar a narrativa quanto ao Banco Master, ao Daniel Worcar, ser uma vítima do Banco Central naquele momento. Foi oferecido valores para todos esses influenciadores. Para mim, eu não cheguei a tratar de valores porque eu recusei a proposta antes, mas a única coisa que ficou muito clara é que os valores eram milionários, assim, eram valores bem altos. Ô, Rony, me surgiu uma questão. No teu caso em especial, pelo teu tamanho, pela tua envergadura, musculatura moral, inclusive, né, pelas tuas conquistas, a vereança em Erechim, uma cidade importante do nosso Rio Grande, enfim, não tem cheiro também de pegadinha, Rony? Além, claro, de trazer a tua credibilidade para atacar o Banco Central e tentar salvar a pele do Master, enfim, mas no teu caso em especial, também não tem cheiro de pegadinha? Eu cheguei a cogitar depois isso. Amanhã você está com o rabo amarrado, querendo disputar uma vaga na Câmara, enfim. Pitoli, eu cheguei a cogitar isso, mas eu vi que muitos dos influenciadores que eles mandaram como modelo a ser copiado não são políticos. Entende? Muitos deles, não, pelo menos até o momento, não pretendem disputar um espaço político. Né? A gente está falando de jornalistas, influenciadores, de vários nichos. Então, claro que no meu caso, eu estaria
sim, nas mãos deles. Eu estaria com um contrato lá com eles. Minhas opiniões certamente seriam questionáveis a partir do momento em que eu receber algum dinheiro ou recebesse algum dinheiro para dar minhas opiniões, e é algo tipo de coisa que eu não faço. Mesmo tendo esse contrato de confidencialidade, eu decidi quebrar ele e matar no peito esses 800 mil, que eu acredito, não sei se eles vão me executar depois dessa repercussão nacional que deu. Então, eu acho que o fato de você estar me dando essa repercussão, e bem ou mal nesse momento, eu preciso citar a Globo também, que está dando essa repercussão, a Record me procurou, a CNN me procurou, enfim, a Oeste me procurou, e essa repercussão, de certa forma, me protege no sentido de que, enfim, tomou uma repercussão muito além das minhas redes sociais, né? Então, o que eles queriam mesmo criar uma narrativa que viesse corroborar com a decisão do TCU, o que me causa muita estranheza, porque a gente começa a questionar se foi técnica mesmo essa decisão. Quando eu percebi que essa decisão aconteceu, foi quando eu decidi que eu precisava falar sobre esse assunto, as pessoas precisavam saber o que de fato estava acontecendo, porque no dia 21 vai a plenária essa decisão do TCU, e se essa reversão do Banco Master acontecer, essa reversão da liquidação acontecer, os documentos não serão disponíveis ao liquidante. A gente já sabe que esse processo está em segredo de justiça, lá na mesa do Toffoli, não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. O TCU não é competente para desfazer uma liquidação de Banco Master, mas eles podem fazer um parecer e jogar isso para o Toffoli, ou seja, judicial. Então, se isso não vazasse, se eu não tivesse aberto a minha boca para dizer o que estava acontecendo, eu acho que eles teriam mais facilidade para fazer isso. Então, hoje fica muito óbvio, fica muito claro que, ao invés de jogar a credibilidade do Banco Central, botar em xeque essa credibilidade, não estou dizendo que todo mundo lá é perfeito, não estou dizendo que não pode ter algum problema, eu não estou fazendo juízo de valor de nada, mas precisa ser investigado. Mas ao invés de botar essa credibilidade, hoje, com certeza, a nível de Brasil, o que está em xeque é a credibilidade dessa análise do TCU aí. O Rony, antes de passar para o Borgo, que está no estúdio conosco, um ponto que eu defendi aqui hoje cedo e queria te ouvir. Eu entendo que é uma relação entre privados, né? No caso, sim, uma agência... Não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Né? O que há moralidade. Perfeito. Nesse caso, é a moralidade. O Rony Gabriel, a Juliana, usaram da moralidade, da ética, para dizer, não, eu não estou convicto disso, não vou aceitar. Só que tem um ponto, Pitoli. Veja bem, se existem investigações rolando, e se o Daniel Vorcaro, se o Banco Master está contratando influenciadores para mobilizar quanto à opinião pública contra o Banco Central no meio de uma investigação, ele tem que ser preso porque ele está atrapalhando as investigações. Sim, então, há uma ilegalidade por parte dele. Há uma ilegalidade. Ou seja, o Bolsonaro foi preso preventivamente, sendo que culparam o cara não tinha condições de sair do Brasil, ele estava em uma prisão domiciliar, de um processo que eles abriram 2 semanas antes contra o Eduardo Bolsonaro, no sentido de que estava cooptando sei lá o que contra a soberania nacional. Entende? Agora, numa situação dessa, onde o cara estava no aeroporto, indo para Dubai, foi preso, já está solto, e agora vaza essas informações de que existem influenciadores, existem um grupo de pessoas, uma milícia digital que está aí criando essa narrativa que pode atrapalhar nas investigações, pode botar em xeque o Banco Central, pode fazer tantas coisas. Isso foi a Globo, inclusive eu até estava... não tinha observado por esse lado, eu ouvi na Globo, isso é um fato. Então, assim, tem que ser feito, inclusive, o pedido de prisão preventiva do Daniel Vorcaro, porque embora não tenha ilegalidade quanto aos influenciadores, embora eu acredite, Pitoli, que muitos desses influenciadores fizeram o vídeo apenas cumprindo o contrato, nem sequer sabiam da gravidade sobre o assunto que eles estavam falando. Entende? Então, não estou fazendo juízo de valores dos influenciadores, não estou fazendo juízo de valores de quem fez esse conteúdo. Eles simplesmente receberam para fazer um conteúdo, e isso é normal em relações de trabalho privada, ok, isso não tem nada de legal. Agora, eu acredito que essas pessoas não sabiam a gravidade do assunto ou o porquê que elas estavam fazendo aquilo, porque, vamos combinar, se chegar para alguém de direita e dizer, eu queria que você fizesse material batendo no Banco Central, e aí ele vai dizer, porque o Banco Central é indicado do Lula, o Galípolo é indicado do Lula, tem que bater também lá no não sei quem, e não sei quem. O cara vai lá e dizer, tô fazendo uma coisa boa aqui, tô questionando uma coisa boa. E questionar é o papel da imprensa, questionar é o papel dos influenciadores. Então, eu não faço juízo de valores dos influenciadores, porque é muito
possível que eles não fizeram isso por maldade, eles apenas cumpriram um contrato e isso não é ilegal. Agora, o lado do Daniel Vorkar, o lado do grupo do Banco Master, eles podem estar atrapalhando as investigações e isso tem que ser apurado com urgência. Perfeito. Rony Eduardo Borgo, conosco, é vereador em Bauru e nosso comentarista. Borgo, Rony e Gabriel, na tua escuta. Olá, Rony, bom dia, prazer falar contigo. Rony, parabéns pela coragem, cara. Como o Brasil está precisando de gente com coragem nesse momento, nessa podridão que nós vivemos nas instituições. O Brasil está carente de pessoas com coragem, mesmo assumindo o risco da execução de uma multa, mesmo com todos os riscos, você teve a coragem de defender a população e trazer esse fato horrível, hediondo para o Brasil. O Brasil tinha que saber disso. Eu concordo com você a questão da prisão preventiva, tá? O artigo 312 do Código de Processo Penal fala que a prisão preventiva poderá ser decretada como a garantia da ordem pública, e esse fato afeta a ordem pública, a garantia da ordem econômica, e esse fato acaba influenciando na ordem econômica. Os pré-requisitos claríssimos. Conveniência da instrução criminal, que no caso é claro, né, a coação no curso do processo. Um detalhe muito importante, o Nicolas Ferreira, olha onde chegou essa situação. O Nicolas Ferreira, deputado, ele compartilhou uma postagem da influencer, uma pessoa aqui, Gabriela Prioli, que tem 2,5 milhões de seguidores. O Nicolas compartilhou um vídeo dela defendendo, dando uma outra visão em defesa do Banco Master, e o Nicolas colocou assim: não sei quem é a moça, mas cirúrgica a análise sobre o Banco Master. Quer dizer, até o Nicolas pode ter sido levado a erro numa situação dessa. Eu acredito que foi ironia, tá? Porque antes dele compartilhar esse vídeo dela, já estava estourando no Twitter as análises dela em defesa do Banco Master, então já era algo notório e o pessoal estava vendo. E ele já estava ciente, ele viu a minha denúncia, ele estava ciente da minha denúncia, então eu creio que foi ironia o fato dele ter postado aquilo ali. Muito importante. Agora, imagina uma ironia dessa sendo levada para milhões de pessoas, né, com um título desse, né, cirúrgica análise. Mas enfim, olha o estrago que causa. Algumas pessoas analisam como ironia, outras pessoas... E eu não estou aqui acusando o Nicolas, hein? Longe disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: há um abalo na ordem econômica. Ô Rony, eles deixaram, qual que é essa empresa? Eles deixaram claro que seria o cliente, o Daniel Vorkar. Como é que liga esses fatos? Primeiro que o nome do projeto é Projeto DV, Daniel Vorkar. E nas conversas verbais, obviamente, através do Meet, eles deixaram claro que trabalhavam para o senhor Vorkar e para o Banco Master. Eles passam... Porque uma outra linha que nós... Para ir mais longe, se necessário ter mais informações, eles se disponibilizaram a pagar as passagens, a hospedagem, tudo, para ir lá e conversar diretamente com a parte interessada. Eles passaram isso para vocês? Foi passado isso aí para você? Ou... O que eu tenho, obviamente, dessa reunião são duas testemunhas, que são meus 2 assessores que estiveram presentes junto. Eles não chegaram a cogitar em valores, Rony? Eu não cheguei nessa parte porque eu rejeitei antes o contrato. A única coisa que ficou clara era que eram valores muito consideráveis, né? Na casa do milhão, no plural, talvez. E diga uma coisa, a narrativa, a história, a linha de defesa já vinha pronta ou você tinha margem para você tecer comentários, para fazer um juízo de valor em cima disso? Eu não cheguei a essa parte também da negociação. A única coisa que ficou clara é que o interesse era em defender o Banco Master ante o Banco Central, né? Era questionar a velocidade da liquidação do Banco Master, quem poderia estar por trás disso, se era fulano, ciclano, sistema financeiro, enfim. Como eu disse, se a liquidação do Banco Master não acontecer, as provas elas se esvão, não tem CPMI porque ela pede seu objeto, então entende-se, eu estudando, parece que o pessoal não quer que o Daniel Vorkar saia prejudicado, porque talvez ele possa prejudicar mais pessoas. Volto a repetir, não é eu somente que digo isso, a própria Globo já tem dito isso, entende? Então, quanto que eram os valores e tal, como é que foi se dada essa negociação? Eu vi até uma matéria da Revista Oeste, eles conseguiram ir até um pouco mais a fundo quanto a isso, e me parece que no contrato eles tiveram acesso a um dos contratos de prestação de serviço.
porque eu só tenho e entreguei para a imprensa e tenho como prova o de confidencialidade, que inclusive quem assinou foi um dos meus assessores, que eu agradeço ele, porque está matando no peito isso aí junto comigo. E é esse o contrato que eu tenho como prova, e as conversas que eu tenho como prova em ata notarial. Agora, o contrato de prestação de serviço eu não cheguei nessa parte, então, porque eu recusei a proposta antes mesmo disso acontecer. Essa agência, Rony, já tinha entrado em contato com você ou com seus assessores para outros serviços, ou foi essa única vez? Não, foi a única vez. Na verdade, eles mandaram uma mensagem para mim, mas eu ignorei no meu WhatsApp, e eles depois conseguiram o número do meu assessor e entraram em contato através dele, com essas mensagens, enfim, de que havia um conteúdo que eles queriam, né, enfim, passar, mas tinha que assinar o contrato de confidencialidade. A cláusula era de 800 mil, eu lembro que até brinquei na hora que o meu assessor falei, caramba, 800 mil, os caras vão me entregar então alguma coisa que vai explodir a República. E que bom, era um fato, era uma coisa que ia explodir a República. Eles chegaram a oferecer uma cláusula de sucesso, ou tocaram nesse assunto, que se conseguisse o objetivo teria mais remuneração? Não cheguei nessa parte da negociação também. Eles mandaram modelos, né, de outros influenciadores que fizeram, que era para usar aqueles modelos como base, né, de qual era a narrativa a ser usada. E outro fato importante, Rony, até para a defesa do seu assessor, que pela análise que nós fazemos, quando teve a aplicação da Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal acabou ali acionando algumas pessoas, né, que fizeram análises sobre a aplicação da Lei Magnitsky e o reflexo que teria em determinados bancos. Diante dessa análise da Polícia Federal, nós temos ciência que acabou acionando algumas pessoas por poder interferir ali no sistema financeiro. Eu vejo um paralelo, tá? Da mesma forma. É óbvio que os influenciadores, pelo menos ao que tudo indica, não vou dizer todos aqui, mas no seu caso é óbvio, você denunciou que não tinha ciência da intenção dessas agências, né? Então os influenciadores não cometeram crime, porque não estavam ali coadunados com essa agência. Agora, no mesmo sentido de que a Polícia Federal acionou algumas pessoas que fizeram análise sobre a aplicação da Lei Magnitsky e seus efeitos na economia, com certeza deveria ser instaurado pelo menos um inquérito policial para investigar, Rony. Eu queria a sua opinião em cima disso, já que instauraram, já que tem investigação na aplicação da Lei Magnitsky no Banco do Brasil. Ora, qual a diferença agora de contratar influenciadores para questionar uma decisão do Banco Central? Também não afeta a ordem econômica? Afeta, é que eu acredito que é o seguinte, eu acho que está na hora, inclusive dos nossos deputados e senadores, e não estou fazendo uma crítica para eles, apenas uma sugestão, de que já deveriam ter feito um pedido à Polícia Federal para investigar isso. Já deveria ter sido feito um pedido de prisão preventiva do Daniel Vorcaro quanto está atrapalhando, como tu citaste os artigos aí, já deveriam ter feito isso. Eu sei que o recesso é longo, eu sei que tem muita gente de férias, mas por favor, né, gente? Por favor, porque eu já botei minha cara a tapa aqui, eu já estou batendo tudo isso no peito, sei lá, a repercussão acaba me protegendo, como eu disse para vocês, mas se isso vazou, isso é importante, não é para ficar nas redes sociais. Trabalho de influenciador eu mesmo faço. Eu não sou deputado, pelo menos não ainda. Eu mesmo faço trabalho de influenciador. Agora, trabalho de deputado, os deputados precisam fazer. Trabalho de senador, precisam fazer. Muitos deputados entraram em contato comigo. Inclusive, eu quero agradecer muito a Bia Kicis e o Carlos Jordi, né? O Carlos Jordi, que está à frente da CPMI aí do Banco Master. Provavelmente vai ser convocado na CPMI para tratar sobre esse assunto também, em algum momento. Inclusive, é interessante convocar esses influenciadores que estão negando hoje. Inclusive, um dos influenciadores que foi utilizado como modelo, que a empresa me mandou como modelo, está fazendo vídeo tentando descredibilizar a minha imagem por algum motivo ou outro. E, bom, quem paga para falar mal do Banco Central também paga para falar mal do Rony. Isso não é um problema nenhum. Mas eu disse, eu tenho as provas. Se você acha que eu estou mentindo em alguma coisa, eu te mando as provas, falei para ele, aí você entra contra a empresa, porque foi a empresa que te mandou esses vídeos aqui. Ou seja, agora a ideia dos caras é atacar o mensageiro, né? Então, assim, eu não estou pedindo proteção de ninguém, mas eu estou pedindo para que isso não seja em vão. Então, assim, tem que entrar com pedido, tem que investigar, a polícia tem que investigar essa questão, porque se é um fato que existe uma milícia digital, como foi chamada pela própria Globo, e sempre vou citar a Globo porque eu acho que eu me protejo mais quando eu cito eles, de certa forma, né, porque é a grande imprensa brasileira. Então, se tem uma milícia digital, né, como eles mesmos estão dizendo lá, isso tem que ser investigado pela Polícia Federal e tem que ser feito um pedido urgente de prisão do Daniel Vorcaro.
Ô Rony, e até uma outra questão, que há uma suspeita, ou pelo menos fica a dúvida no ar, se não tem nenhuma ligação com a Secom, né? Porque o dinheiro que a Secom está distribuindo para a agência de publicidade é muito grande, aí toma um outro rumo, né? Eu tenho... não tenho como falar sobre esse assunto, que não é um assunto que eu me aprofundei, mas se começar a investigar, amigo... A gente já sabe onde vai chegar. Rony, Borgo, mais alguma questão referente ao Banco Master, Borgo? Principal, só agradecer, como um brasileiro, a coragem do Rony e dar os parabéns mais uma vez, porque eu acho que agora, Pitoli, acredito que torna-se inevitável a instauração de uma CPMI. Depois dessa situação é inevitável. Teria que ter a prisão preventiva. Se fosse um país minimamente sério, teria que ter a prisão preventiva do Daniel Workar. Por muito menos o presidente Bolsonaro está lá sendo torturado, refém num cárcere, e a instauração da CPMI. Mas o Toffoli não vai deixar. Rony, deixa eu tirar uma casquinha. Tira, Pitoli, mas por favor, não seja pessimista nesse momento comigo. Não. Tô brincando. Tirar uma casquinha. Essa situação do Bolsonaro, um dia para o parecer e a liberação para o exame, né? Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, determina qual exame deve ser feito no hospital. Eu queria te ouvir sobre esse momento também, Rony. Pitoli, o que está acontecendo com o Bolsonaro é o cúmulo de um absurdo, é desumano. As denúncias, e é uma denúncia feita pela Michelle ontem, de que foi encontrado ele só no café da manhã. Isso não se faz. A gente está falando de um ex-presidente da República que está condenado por um processo que nem deveria ter começado no Supremo Tribunal Federal. Se fosse no Supremo, não poderia estar na primeira turma, deveria ser julgado em plenário. Se fosse um golpe de Estado sem armas, sem algodão doce, de uma pessoa que nem estava aqui. Ou seja, o que está acontecendo com ele é um absurdo. E o grande responsável, veja bem, hoje o grande responsável por isso é o cara cuja mulher, a esposa, foi contratada pelo Banco Master para ser sua advogada, e ele, a própria Globo, volto a repetir, para dar a tal da credibilidade que tanto pedem, a própria Globo, a própria Malu Gaspar denunciou que foi lá no Banco Central falar sobre o Banco Master, né, sendo que a esposa era advogada do banco. Ou seja, essa situação, se ela acabar em pizza, essa situação do Banco Master, que é a nossa melhor chance de ir para cima desse sistema, é a melhor chance de enfraquecer Alexandre de Moraes, é a melhor chance de a gente lutar por uma investigação, para que ele responda por isso tudo, lutar para que esse caso do Banco Master avance, é lutar pelo Bolsonaro. Tem que sair das mãos dele. Tem que sair da mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não age como um juiz, ele está se vingando de alguma forma. Ele está agindo como alguém que quer se vingar de Jair Bolsonaro. Então Jair Bolsonaro não está tendo tratamento humano. A gente está numa situação que a gente está implorando para o Bolsonaro voltar para a prisão domiciliar. Veja bem, ele nem preso deveria estar. A gente aqui implorando para que ele volte à prisão domiciliar. Essa é a situação do Brasil hoje. Enquanto isso, eles estão fazendo de tudo, pagando influenciador, fazendo o que for necessário para eles saírem ilesos de algo que roubou o Brasil, que lesou pessoas. Se Bolsonaro tivesse envolvido em esquema de corrupção, talvez não tivesse preso. Se Bolsonaro tivesse baixado a cabeça para o sistema, talvez não tivesse preso. Se Bolsonaro tivesse envolvido em mensalão, em petrolão, com certeza não estaria preso, porque estaria junto com esses caras. Mas ele resolveu lutar e está lá pagando um preço para uma nação inteira. Rony, você imaginava que o teu ano novo fosse começar assim, Rony? Loucura, né? Te falar que eu imaginava, não, né? Mas que bom que começou assim. E a gente, como diz a Bíblia, né? Sejais forte e corajoso, né? Deus está sempre à frente. Eu entendo a política na minha vida como uma missão, como um propósito, e a gente está sempre debaixo de oração. Tem pessoas que gostam muito da gente, estão orando pela gente. Então, a coragem, ela não é muito de ser humano, sabe? Essas coisas que a gente busca fazer pelo bem das pessoas não é do ser humano. E se eu tenho alguma virtude, ela vem de Deus, ela vem dos céus, e a Deus tem abençoado. Muito embora a gente não tenha que comemorar virtudes, né? Não aceitei um contrato imoral, não aceitei uma proposta milionária imoral. A gente não tem que comemorar esse tipo de virtudes, mas infelizmente no meio político hoje, que é tão corrompido, isso tem que ficar claro também. Tem que ficar claro que, para as pessoas saberem, tem gente que não se corrompe, tem gente que não se vende. Então continuem acreditando, continuem lutando, levante-se, porque se um vereador de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, cidade de 100 mil habitantes, com um celular consegue dar toda essa repercussão, você também pode, você também consegue.